Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Ao longo da última segunda-feira, popular ontem, houve uma grande repercussão aí de uma matéria. Na verdade, essa matéria apenas faz aí, vamos dizer assim, uma arrumação daquilo que é a grande intuição no Ocidente nesse momento. Trump agirá contra Lula pelos motivos postos e óbvios. Matéria do, do, do jornal Metrópole, que traz o seguinte. Vamos logo sem mais delongas. Muitos de vocês já viram, já repercutiram isso daqui, só que nós vamos fazer um belo complemento aqui. Vamos lá. Trump agirá contra Lula se relatório sobre Moraes for contundente. Matéria do Paulo Capelli. Relatório que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, prepara sobre a atuação de Moraes contra a liberdade de expressão, pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra Lula. Ofensiva de Trump. Pois é. Qual é o contexto disso? Vocês já estão cansados de saber. A vaca veio aqui. Todos achavam que a vaca iria para o brejo. O Pedro Vaca, relator especial da Comissão de Direitos Humanos da OEA. E diziam, nossa, este homem é um esquerdista. O Pedro Vaca é um esquerdista barra globalista. Não tem aí nem 2 meses que estava tuitando aí coisas como ele sempre faz, né? Ele está magistrado. Ele é uma espécie de magistrado lato sensu. O Pedro Vaca é uma espécie de Paulo Gonetti da OEA, né? Foi como se fosse, às vezes, do Ministério Público dessa organização. Ele prepara o relatório, pode preparar uma acusação, né? Quem decide é a corte, né? A corte interamericana. Né? Bom, mas o Pedro Vaca, como está nessa safra de magistrados das últimas décadas, adoram falar fora dos autos, não pensam que podem se contaminar, né? Não pensam que podem adquirir o vírus da suspeição. Não. Mas quem manda nos comunistas globalistas é o din-din. Bom, como quem paga mais da metade do orçamento da OEA são os Estados Unidos, e agora que Trump tenha, portanto, a chave dos cofres dos Estados Unidos, eu tenho uma baita intuição, estou dizendo isso aqui há dias, pelo menos 2 semanas para vocês. A vaca não vai para o brejo, a vaca vai para Trump, a vaca vai para o Trump, não vai para o brejo. A doutora Ludmilla estava notando, de fato com razão, a expressão tensa, a expressão corporal, facial tensa do doutor Moraes, sentadinho, com sorriso amarelo, tenso, não passava uma bola de gude naquela reunião que o Vaca fez com o Barroso. Fator money. Para mim, isso justificará com que o doutor Pedro Vaca entregue um relatório bastante fidedigno à realidade e muito antes do prazo. E é disso que está tratando aqui a matéria. O relatório que a Organização dos Estados Unidos, o relatório que a Organização dos Estados Americanos prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula, caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões a lei de Moraes. Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar mão de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. Essas são chamadas, infelizmente, taxações gerais. Entre mentes virão também as sanções pessoais. Não faz muito tempo, um canal desta plataforma trouxe informações que eu não posso confirmá-las, mas ele diz que é uma fonte do mercado financeiro que o Dr. Moraes estava retirando todos os seus dinheiros dos Estados Unidos e trazendo-os para o Brasil. Com medo das sanções pessoais. As sanções pessoais contra autoridades que o governo americano identificar e entender que essas autoridades estrangeiras tenham
que estejam praticando cremes contra a liberdade de expressão, cremes contra os valores norte-americanos, cremes contra pessoas e empresas norte-americanas, cremes que, portanto, firam e ferem, vamos dizer assim, aqueles valores tão sagrados para a democracia norte-americana. Sim, muitas vezes na história, inclusive neste momento e doravante, serão aplicadas sanções pessoais sobre esses suspeitos, investigados, acusados, etc, etc. Por exemplo, indo para cima do patrimônio deles, restringindo o seu direito de ir e vir, por exemplo, a já tão famosa projeção de possíveis suspensão de vistos, suspensões de vistos, etc, etc, etc. Mas sobre essa coisa do dinheiro, que o doutor Moraes, porventura, poderia ter tirado dos Estados Unidos e trazido para o Brasil, no afã de proteger o seu rico dinheirinho, quem não faria o mesmo? O Paulo Figueiredo fez uma anotação hoje na sua rede social. Disse assim, o Paulo Figueiredo: eu não sei se essa notícia de que o Alexandre transferiu os seus recursos do BTG americano para o BTG brasileiro, o banco, né, é verdadeira. Se for, é um profundo desconhecimento dele de como funcionam as sanções do governo americano. Na prática, todos os bancos do mundo, inclusive do Brasil, encerram sua conta, ou seja, a conta do sancionado. Encerram a conta do sujeito. Todos os bancos do mundo, inclusive os brasileiros, encerram a conta do sujeito para não sofrerem também as instituições bancárias elas próprias sanções secundárias. O sancionado vira um pária do sistema financeiro, ou seja, um nada, nem cartão de crédito conseguirá ter. Vai ter que botar dinheiro no colchão. Interessante isso, né? Muito interessante. Pois é. Aí é o seguinte, relatório da Organização dos Estados Unidos, diz o Paulo Capelli, prepara sobre Alexandre de Moraes, preparado, né? O relatório que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, prepara sobre Moraes, pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões de Moraes, Donald Trump endurecerá. Eu vou repetir. Caso o relatório da OEA aponte a existência de arbitrariedades de Moraes, Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil de Lula e deverá lançar mão de todas as medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos de Trump sustentam haver de democradura no Brasil, que seria orquestrada essa democradura por a lei de Moraes e pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de, aspas, perseguir opositores de direita, como Bolsonaro, censurar redes sociais. Um desses conselheiros é o Elon Musk. O bilionário despacha com Trump diretamente da Casa Branca e agora manifesta abertamente apoio ao impeachment de Lula. O outro é o Jason Miller, principal estrategista da campanha eleitoral que levou Trump de volta ao poder. Nada mal, hein? Por ordem de Moraes, este Miller chegou a ser detido no aeroporto de Brasília em 2021 para prestar depoimento no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que corre no STF. Aliado de Bolsonaro, Trump não esconde o desejo de elevar o tom contra Lula. Um relatório contundente da OEA, o Fórum de Debate dos Países do Ocidente, daria o lastro de que Trump tanto precisa para justificar o porquê de restrições a Lula. Embora ainda não seja possível prever o tom do relatório sobre Moraes, há 3 indicativos de que o documento será robusto contra Moraes. O primeiro é que a Organização dos Estados Americanos tem como principal financiador os Estados Unidos de Trump. A verba destinada pela Casa Branca à OEA este ano será de mais de 50 milhões de dólares. Um relatório que os Estados Unidos julguem ser pouco condizente com a realidade do Brasil seria o pretexto para Trump cortar a verba da OEA, assim como já fez com agências da USAID e ONGs que argumenta atuariam para beneficiar a esquerda em nível global. A Organização dos Estados Unidos Americanos acompanhou
essa tesourada de Trump e talvez não arriscasse ela mesma receber uma semelhante. Outros dois indicativos foram declarações do próprio Pedro Baca Villarreal, relator da OEA, que passou os últimos dias em Brasília ouvindo de gente de Moraes a Bolsonaro. A Sam Penche, do Metrópole, ele disse que o tom das acusações contra o ministro do STF é realmente impressionante. Já o ex-presidente brasileiro, o Bolsonaro, após dar sua versão à OEA, afirmou à coluna que Vaca lhe garantiu que não iria para o brejo, digo eu, que Vaca lhe garantiu que escreverá um relatório sincero sobre a situação do Brasil. Trump e as falas de Lula e Janja. A mágoa de Trump com Lula não se compara à de Elon Musk, que Elon Musk nutre por Alexandre de Moraes, mas ainda assim o presidente dos Estados Unidos tem motivos pessoais para adotar o distanciamento que tem mantido do Palácio do Planalto. Em novembro passado, assessores de Trump receberam um relatório com uma declaração de Lula a uma TV francesa, insinuando que a vitória do republicano de Trump nos Estados Unidos significaria a volta do nascismo, o do bigodinho, e do fascismo. Naquele mesmo mês, a primeira-dama do Brasil, Janja, dirigiu "Vá tomar no licuri", disse Janja a Elon Musk em evento no G20. Na entrevista de Lula que chegou ao gabinete de Trump, Na entrevista onde Lula ofendeu Trump e chegou no gabinete de Trump, Lula disse o seguinte: "Nós vimos que foi o presidente Trump no final do seu mandato fazendo aquele ataque ao Capitólio. Olha, uma coisa que era impensável de acontecer nos Estados Unidos, pois, enfim, ele acusa levianamente Trump, sem saber que Trump voltaria, de Trump ter orquestrado o ataque. Sem provas ele está dizendo isso ao Capitólio." Meus amigos, talvez outra vaca irá para o brejo, e não Pedro Vaca. Mas o Lula, pessoal, é incorrigível o Lula. O que fez o Lula? Não obstante tudo isso, olha aqui, no mesmo jornal Metrópole, aspas para o Cachaucha: "Não vamos aceitar desaforo", diz Lula sobre relação com Trump e com os Estados Unidos. O presidente ressaltou que quer manter relações amigáveis com os Estados Unidos, mas criticou medidas protecionistas de Trump. O presidente afirmou nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, que o governo brasileiro não vai aceitar desaforo em relação às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Trump. Ei, ô mezarrão, estou muito bem, me sinto muito bem. Não é isso? Em discurso no Rio de Janeiro, na segunda-feira, Lula questionou medidas que afetam o livre comércio, como as taxações impostas por Trump. E Lula ressaltou que o Brasil é um país de paz. Nossa, os Estados Unidos agora está urinou-se na cama, os Estados Unidos. Ele ressaltou que o Brasil é um país de paz e que os Estados Unidos devem respeitar as decisões de cada nação. Nós somos de paz, Trump, mas nós temos um exército poderosíssimo. Não abusa não, Trump. Trump não dorme hoje. O Brasil é um país de paz. A gente não tem divergência com nenhum país. A gente é um país que gosta de todo mundo e a gente quer que todo mundo goste da gente. Eu, em vez de um murro, gosto de dar um abraço. Em vez de uma mordida, gosto de dar um beijo. E ressaltou as viúvas do ABC, que eu digo, né, dos metalúrgicos. Ressaltou o titular do Planalto em agenda da Petrobras. Continuou Lula: "É este país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. É importante utilizar um encontro como esse da Petrobras para a gente dizer: é verdade que os Estados Unidos são dos americanos, que a China é dos chineses, que a Rússia é dos russos, que a Índia é dos indianos. Mas é verdade que o Brasil... A verdade é que o Brasil é dos chineses." Mentira, Lula não disse isso. "O Brasil é do povo brasileiro", disse Lula. "Eles têm de respeitar as coisas que nós fazemos aqui dentro." Ou seja, mas Lula também concorda que tem que se respeitar o que Maduro faz lá dentro da Venezuela. Depois disso já tá bom por hoje. Vamos continuar o nosso trato?
Não espere ser notificado. Somos 172 mil inscritos. Ah, meus amigos, a plataforma não notifica sequer 0,5% de vocês. Então não tem remédio. Para que você não banque o palhacinho e a palhacinha, entre todos os dias, pelo menos 3 vezes de manhã, à tarde, à noite, para conferir os nossos novos conteúdos. Não espere a notificação. Se não se inscreveu ainda neste canal, agora é o momento. Se já se inscreveu, todos os vídeos, todos os dias você verifica se continua inscrito, porque os mistérios são muitos, inclusive as inscrições que desaparecem aqui todos os dias. É muito importante que vocês acordem para a vida e ajudem na manutenção do canal. Saco vazio não fica em pé. Vá até a aba Seja Membro e ajude, e se torne membro, ajudando assim na manutenção do canal. Conto com vocês também para comentarem sempre. Deixe um oi, que seja um oi pelo menos, que assim o canal aprenderá, o canal que a plataforma aprenderá a notificá-los mais. Bom, como sempre, também vocês podem compartilhar à vontade.